Galera, parece simples, mas na verdade não é. Eu sei que pode ser uma pergunta que parece fácil de você responder, mas você já se perguntou por que a guilda Ainz Ooal, no geral, uma das mais poderosas e mais temidas de Overlord, despreza tanto os humanos? Não é só uma questão de arrogância ou sentimentos de superioridade. Na verdade, existem motivos mais profundos, cheios de histórias marcantes, traumas aí, né, do passado que definiram essa visão deles. E hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais no coração sombrio da Grande Tumba de Nazarick para desvendar as razões por trás desse ódio intenso. Então se prepara, pega aquela pipoquinha, porque a verdade vai muito além do que você imagina. Tá preparado? Vem comigo e vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, o universo fascinante dos NPCs da Grande Tumba de Nazarick é algo que já deixa muitas questões e intrigas no ar. Os personagens têm características únicas, que tornam eles não só peças essenciais na trama de Overlord, mas também exemplos intrigantes de lealdade, de programação e também da interação com o mundo em que cerca eles. Então vamos explorar o quanto realmente eles detestam os estranhos e até onde essa lealdade pode levar esses caras. Se a gente ignorar ali por um instante o Eclair, que é o pinguim de Nazarick, o foco naturalmente recai sobre o Ainz. Ele não é só um governante absoluto de Nazarick, na verdade ele é de fato um monarca incomparável. Só que ainda assim a gente não pode confundir ele com um tirano típico, porque a abordagem de poder do Ainz vai muito além de exercer o controle. Ela está profundamente enraizada na sua visão estratégica, numa história pessoal como jogador de Yggdrasil e no vínculo emocional dele com os outros NPCs criados pelos amigos dele, porque ele tinha muito vínculo com os amigos dele no passado. É importante a gente até destacar que na história, nenhum governante da história real mesmo governa verdadeiramente sozinho. Mesmo os monarcas absolutos, cara, tem lá, né, depende da rede de servos, de aliados, de súditos que vinculam os interesses com eles, os interesses pessoais ao trono, né? Isso serve como um lembrete de que o regime só é sustentável enquanto as forças armadas ou os altos funcionários e a mídia, as figuras públicas e tal, pelo menos tem uma parte significativa da população tiverem um apoio, né? Ou o ideal deles sejam meio que igual, né? Então aí o cara consegue governar. Caso contrário, mesmo o regime mais autoritário pode acabar caindo. E o Ainz, ele tá numa posição única. Desde os eventos narrados lá no volume 14 de Overlord, ele tem plena confiança de que os subordinados dele nunca trairão ele. E essa certeza não é baseada nas ações ou nas palavras, mas sim na natureza intrínseca dos NPCs de Nazarick. Originalmente, esses personagens eles foram criados dentro do MMORPG, que era o Yggdrasil, onde não existia a possibilidade dos NPCs traírem os seus criadores. Quando o Nazarick e os seus habitantes foram transportados para esse novo mundo, essa programação foi mantida, transformando os NPCs em seres vivos. E isso também gerou algumas dúvidas porque eles começaram a criar consciência própria, só que eles têm a lealdade absoluta e inquestionável ao Ainz. Essa lealdade já foi mostrada da forma dramática por vários outros personagens, mas principalmente pela Albedo, né? Depois de cometer um erro aparentemente insignificante quando defendeu lá a honra do Ainz, ela implorou para ser punida com a sua própria vida. Esse nível de devoção, galera, pode parecer exagero, mas é uma característica essencial dos NPCs de Nazarick. Não se trata só de obediência, é uma adoração incondicional que vai além dos seres humanos poderem demonstrar. Só que, mesmo essa lealdade absoluta, tem algumas mudanças, umas nuances aí interessantes, tá? Em situações muito específicas, como o verdadeiro amor ou a interferência direta do criador original de um NPC, pode ter conflitos internos. Só que esses casos são extremamente raros. Tipo é aquele caso que a gente já falou. Ah, você vai atacar o Ainz. Se o seu criador mandar você atacar o Ainz, ele vai atacar o Ainz e não vai atacar o criador. Tipo assim, vamos botar aqui Albedo. Chega o Tábula Esmarádio e fala: Albedo, você tem que atacar o Ainz. E o Ainz fala: Albedo, você tem que atacar o Tábula. Quem ela vai atacar? Ela vai atacar o Ainz, porque ela segue majoritariamente as ordens do criador. Então entra em conflito, a não ser que ela tenha alguma visão diferente, né, de tudo que acontece e tal. Então pode ser que dê problema, até porque agora ela tá naquele esquema de querer atacar qualquer outro player que apareça. Então a gente sabe que já tem os conflitos internos. Só que ainda assim, galera, a principal fonte de tensão dentro de Nazarick não vem dos seus habitantes, mas da sua relação com o mundo exterior. Por exemplo, a Albedo ela tem consistentemente um desprezo profundo pelos humanos. Mesmo que seja a habilidade de esconder esse sentimento, a repulsa dela surge ocasionalmente de maneiras sutis e bem perceptíveis. Isso também levanta algumas questões sobre os NPCs. Até que ponto os NPCs podem interagir com o mundo exterior sem comprometer a programação fundamental de lealdade do Ainz?
Além disso, os NPCs eles também obedecem cegamente. Eles trazem habilidades, estratégias, conhecimentos únicos que tornam Nazarick uma força incomparável nesse novo mundo. O Ainz, ele aproveita muito isso de forma magistral, cara. Ele usa cada subordinado que ele tem, consolidando a posição dele como soberano absoluto. O cara sabe mexer com as peças que ele tem na mão. E não só dentro de Nazarick, tá? Mas também fora de Nazarick. Porque ele consegue já fazer... A gente já viu ele fazendo muitas coisas. Né? A Baraja é um exemplo disso, entendeu? A Princesa Renner é outro exemplo. Em última análise aqui, o que torna o Ainz um governante tão singular é a capacidade dele de equilibrar o poder absoluto com a confiança inabalável nos seus subordinados. E isso é diferente dos monarcas do mundo real, porque os monarcas não podiam ficar pensando que ninguém nunca ia trair e tal. Essa dinâmica acaba fazendo Nazarick um dos cenários mais fascinantes de Overlord e também levanta questões sobre poder, sobre lealdade, sobre governança e o mundo onde as regras mais básicas foram todas reescritas. Ocasionalmente, o desprezo da Albedo pelos humanos, voltando aqui nela, né, ele começa a se manifestar de uma forma mais aberta lá no volume 11, quando o Philip colocou o braço em volta dela. Aí a gente viu também na temporada 4 um negócio horrendo, tá ligado? O cara já fez a cagada que ele fez, então ela começa a mostrar o nojo que ela tem para os humanos e falar que é uma raça muito inferior. E mesmo que o Philip mereceu o destino que ele teve no final com a Albedo, pelas cagadas que ele fez, a Albedo geralmente reserva um extremo desdém pelos humanos e outros seres que não pertencem à grande tumba de Nazarick. Para ela, o mundo exterior é só composto de meras pragas, que devem ser eliminados o mais rápido possível. Enquanto a Albedo adota essa visão, o Demiurgo, por exemplo, né, por outro lado, ele já enxerga os humanos como peça de um jogo estratégico. Ele usa também lá na colheita feliz dele, dependendo dos humanos, né? Esse cara acaba manipulando ali os garotos, brincando com eles como se fossem cachorrinhos. E isso fica evidente lá na Fazenda Feliz. Até mesmo em situações de batalha, como lá em Errantel, todos os habitantes de Nazarick, eles frequentemente expressam o desprezo pelos humanos. E tipo assim, é uma coisa que entra em... E lembra que a gente falou que as ordens podem entrar em conflito? O Ainz já falou pra Albedo, pra ela não fazer esse tipo de coisa, mas ela não consegue esconder o desprezo, mesmo sobre ordens diretas do Ainz. Inclusive, ela fala que os humanos são vermes, são larvas, e esse desdém, ele não é exclusivo da Albedo. Muitos NPCs de Nazarick também compartilham essa mesma visão negativa em relação aos forasteiros, mesmo quando disfarçados ou com ordens explícitas para se comportarem de forma civilizada. Eles sempre demonstram uma certa hostilidade. A Shallter, por exemplo, né? O que acontece? Ela agiu de forma aberta lá, mas hostil em relação à Guilda dos Aventureiros por conta do erro de julgamento enraizado com o desprezo dela pelos humanos e todas as suposições de malícia. A gente já viu ela pegando a galera dos 8 dedos lá e simplesmente tratando como se fosse animal, saca? Um gado. Então assim, esse comportamento também levanta outras questões. Até onde o Ainz consegue manter o controle absoluto sobre os seus subordinados. É engraçado a gente pensar nisso, né? Ah, outro exemplo que eu lembrei também, a Naberal, mano. A Naberal já cansou de falar sobre os humanos lá com ela, quando ela tá com o Momonga, e o Momonga, o aventureiro, né, dá uns tapas nela pra ela parar de falar essas coisas. E é doido, mano. Então, assim, a gente realmente não sabe. Mas por que o Ainz não simplesmente ordena? Fala, pô, trata os humanos de uma forma boa, ou pelo menos de uma forma neutra que seja. A resposta enraizada nessas razões principais aí é, primeiro, que o trauma coletivo entre os NPCs por conta de ataques massivos da Grande Tumba de Nazarick durante os eventos lá do Yggdrasil, a mais de 1.500 jogadores que entraram lá, NPCs invocados, todos invadindo lá e alcançaram até o 8º andar, que foi onde eles foram completamente destruídos. Esse evento deixou marcas profundas, como o Victim, por exemplo, que ouviu os sons das batalhas chegando ao 9º andar. E, inclusive, ele deu a própria vida pra isso, saca? Então tem trauma nessa parada. Aí você pode falar, ah, mas naquela época os NPCs não tinham pensamento e tudo mais. É, mas eles se lembram de tudo. A Albedo, por exemplo, carrega o rancor dos seres supremos lá de Nazarick. Por quê? Porque todos eles abandonaram Ainz. E antes de vir para esse mundo, ela não tinha a cabeça que ela tem agora. E ela se lembra das coisas, entendeu? Saca? Ela sabe que todos eles foram abandonando o jogo porque o Ainz já estava jogando sozinho, ó, há muito tempo. Então, tá aí a tua resposta para isso. Muitos NPCs de Nazarick têm valores de karma negativo também. O sistema de karma de Yggdrasil ele funciona no seguinte, é como se fosse um indicador de moralidade, onde o altruísmo, a empatia, tudo é associado a valores positivos. Por outro lado, a crueldade, o egoísmo e o desdém também são outras características de valores negativos. Isso cria uma mentalidade em que os forasteiros são vistos como os inimigos, como ameaças, que são pessoas inferiores e tal. Curiosamente, essa exclusão de estranhos também promove uma unidade interna. Independentemente das diferenças individuais de todos os NPCs de Nazarick, tudo que eles compartilham, né? Eles têm um respeito fundamental uns pelos outros.
por conta da sua origem em comum. Todos foram criados por pessoas de dentro de Nazarick. E essa lealdade mútua é uma das razões pelas quais Nazarick opera de uma maneira tão eficiente assim. No entanto, tem uma exceção notável entre os NPCs. Nem todos têm o karma negativo. Por exemplo, a Nigredo, ela já demonstrou um altruísmo, porque resgatou crianças e bebês durante o ataque de Nazarick, porque ela gosta de crianças e bebês. Além disso, os personagens como a Pestônia, Neuronist, Penkill, todos eles criaram laços de amizade genuína, mostrando que nem todos compartilham desprezo absoluto pelos humanos. A criação do Touch Me, por exemplo, assim como a visão altruísta, é refletida em quem? No Sebas. Ele não só poupou a vida daquele que estava sob sua responsabilidade, mas também continuou cuidando das pessoas. Um exemplo, Tuari tá junto com ele até hoje e é uma humana. Mesmo que isso fosse contra os valores implícitos da Grande Tumba de Nazarick, ele foi lá e fez. E esse comportamento exemplifica que até mesmo os indivíduos com valores de karma do mal, e tal, podem ocasionalmente apresentar algumas exceções ali da sua visão de mundo, por exemplo. E aí entramos em outra personagem, porque entra outra dúvida também, Existem humanos em Nazarick? Sim, galera, existem. Por mais que o Sebas pareça, ele não é humano, tá? Ele é um dragonoide, mas a Aurélio Ômega é a humana. Na verdade, é o único humanoide dentro de Nazarick. E isso ocorre porque a Aurélio Ômega, ela é imortal, de nível 100, responsável por toda a administração das redes de teletransporte de Nazarick, que conecta vários andares. De perspectiva do Demiurgos, por exemplo, é razoável não classificar ela como uma simples humana, tá? Só que essa relutância também reflete uma parada mais profunda, uma dificuldade em aceitar que os humanos possam existir em Nazarick de maneira significativa. Essa perspectiva ela é até compreensível, considerando que Nazarick foi fundada por seres heteromorfos, para lutarem contra os humanos no passado, porque todos os humanos dentro de Yggdrasil caçavam seres heteromorfos, acabavam com monstros e tudo mais, e aí a partir daí, o Touch Me encontrou o Wise, criaram a guilda e tudo mais, e o negócio foi fluindo. E todos eles ali não tinha nenhum humano no meio deles. Só que o Demiurgo também carrega um subtexto perturbador, de que ele reconhece o que é um humano. O Touch Me ele desempenhou um papel fundamental na criação da Grande Tumba de Nazarick. Além disso, tem um caso também da Renner. A princesa Renner, ela é humana, ou melhor, ex-humana, porque ela foi transformada num Imp depois. Que ela conseguiu se tornar parte de Nazarick, entendeu? A aceitação da Renner contrasta com a rejeição de Nifíria, lá no volume 2. E isso é por causa das condições específicas para o forasteiro a ser aceito em Nazarick. Para entrar, basicamente, a gente coloca 3 critérios aí em jogo, O indivíduo, a pessoa, tem que ser um heteromorfo, e no caso a Renner foi transformada em um. Todos os membros ali disponíveis da guilda devem concordar em colocar aquela pessoa como membro novo, o que aconteceu também, porque o Ainz queria por conta do plano, o Demiurgos viu a Renner como uma pessoa muito inteligente e a Albedo fez todos os testes que tinha que fazer para a Renner conseguir entrar. Foi tudo aceito. Por isso que muita gente fala, o Climb tá lá como humano e tal, mas não necessariamente ele vai continuar como humano, saca? Ele simplesmente pode ser transformado num demônio pequeno também, no estilo do Imp, que foi a Renner. Da mesma forma que a Renner, ele pode virar um demônio, e eu acho que é provável que isso vai acontecer para ela poder ficar com ele pela eternidade. Mas voltando aqui, a terceira etapa seria o indivíduo precisar ocupar uma função ou um emprego que contribua para um bem maior de Nazarick. A Renner ela conseguiu atender essas condições todas, se tornando um heteromorfo, recebendo a aprovação de um único ser supremo, que seria o Ainz, e a mentalidade dela é voltada para o serviço da guilda e para o bem maior de Nazarick. Isso também foi um fator decisivo para a aceitação dela. E adicionalmente a isso, o Demiurgo também desempenhou o papel de avaliação da Renner em nome dos membros ausentes da guilda. Ele reconheceu o cálculo pragmático, lógico na mentalidade dela, que era muito parecido a de um ser heteromorfo. Então, assim, mesmo durante a vida como humana, ela sempre pendeu para o lado de um monstro, de um ser heteromorfo. Então, isso consolidou a posição dela como uma aliada valiosa dentro da Grande Tumba de Nazarick, simbolizando que, com todas as condições certas, até mesmo os humanos podem encontrar um lugar na hierarquia desse poderoso domínio aí. Além disso, a Renner é literalmente um gênio, como foi evidenciado com a classe de personagem dela, que é intitulada como gênio. Desde que ela alcançou esse status, a Renner já demonstrou uma total confiança no seu potencial e se dedicou ao máximo para servir a guilda. Com essa atitude, ela conquistou a aprovação do Demiurgo e da Albedo para ser aceita na Grande Tumba. E essa situação reflete algo que o Ainz e os seus amigos ali frequentemente lamentavam durante o tempo que eles tinham online em Yggdrasil. Especialmente o Ainz. Ele nunca alcançou o limite máximo de 100 membros permitidos para a guilda, lá no jogo, porque eles não tinham membros o suficiente. Eles eram muito cautelosos em colocar pessoas ali. Eles não aceitavam humanos, principalmente porque achavam que todos os humanos eram pessoas ruins. E não necessariamente
necessariamente era assim. Eles só tinham 41 membros porque, à medida que Nazarick se tornava conhecido como um dos mais poderosos guildas do mundo, com jogadores que, mano, era outro patamar, muita gente tentou entrar na guilda. Só que a maioria desses aspirava a buscar ali uma forma de só aproveitar o prestígio e o poder de Nazarick, sem qualquer intenção de contribuir para o crescimento deles, de reputação ou do bem-estar da guilda. Como resultado disso tudo, a guilda acabou impondo um congelamento total no recrutamento, e não chamaram mais ninguém além dos 41. Além disso, um item mundial já tinha sido roubado também, o que aumentou ainda a desconfiança dos membros em relação a possíveis novos recrutas, porque qualquer um poderia roubar alguma coisa que está lá dentro. E esses eventos contribuíram para que os jogadores originais da guilda desenvolvessem um certo receio, né, com relação aos forasteiros, aos humanos, e esse receio foi, de certa forma, transmitido para os filhos deles, para os NPCs. E os criadores imprimiram nos NPCs todos os traços da própria personalidade deles, incluindo pensamentos e perspectivas também, comportamentos, tudo mais, experiências negativas. E isso explica, em parte, o medo e o desdém de muitos membros de Nazarick ali que têm em relação aos humanos. E agora, me diz aí a sua opinião sobre isso, e se você sabia sobre isso tudo. Bom, eu acho que eu trouxe bastante conteúdo nesse vídeo aqui, que explica muito mais do que a gente imaginava que era, só porque os humanos atacavam ali os monstros da guilda e tal. Não necessariamente, galera, tem coisas mais a fundo. E eu sempre falo pra vocês, Overlord sempre tem coisa pra gente descobrir, sempre tem coisa nova pra falar. Por isso eu sempre conto com a sua força aqui no canal, com a sua inscrição, com o sininho ativado pra você receber os conteúdos aqui de Overlord, que eu tô sempre trazendo coisa nova, sempre que sai, eu vou sempre informando mais vocês, mesmo estando fora de hype, nós estamos aí, tá? Estamos vindo firme e forte. E eu espero que você curta esse vídeo, compartilha com geral aí que gosta de Overlord, aquele teu parceiro, teu primo, você tá ligado? Pra gente poder sempre deixar esse anime no hype e trazer também outros animes aqui. Eu te convido a vir fazer parte dessa comunidade maravilhosa que são todos vocês. Tamo junto demais, beijo no coração, um belo início de ano pra você, espero que você tenha começado o ano com um pé direito pra ficar firme e forte, e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!